Livro Liderança, de Gustavo Poubel, capítulo 3, Superando Crenças Limitantes, página 68. Pedro, pecador e a graça de Deus. Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num barco, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos, com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Jesus estava cercado por uma multidão junto ao lago de Genezaré. Subindo no barco de Pedro, um pescador, para dali proclamar as boas novas. Ao terminar de falar, Jesus orienta Pedro a ir mais fundo e lançar as redes. Depois de uma noite inteira trabalhando sem sucesso, Pedro se vê desafiado, mas mesmo cansado e frustrado, ele creu e obedeceu à palavra do Senhor. Também somos chamados por Deus e levados a um lugar que precisamos crer que Ele está conosco e que a palavra dele nos trará resultados extraordinários. Quando Pedro obedeceu, o milagre aconteceu. Eram tantos peixes que as redes não estavam dando conta e precisaram pedir ajuda. Essa passagem é chamada de pesca milagrosa. Pedro vê o resultado da sua obediência à palavra de Jesus e, admirado, pede que o Senhor se retire, pois ele era pecador. Como Jesus poderia usar um mero pescador? Porque Jesus abençoaria um pecador? Quantas vezes nos sentimos como Pedro? Diante de uma frustração ou de um cansaço, aceitamos a proposta e a chamada de Deus. Acreditamos e obedecemos a sua voz. Mas quando aparecem os resultados, nos vemos indignos, achamos-nos tão pecadores
que não merecemos ser abençoados por Deus. Em Salmos, no capítulo 8, versículo 3 a 6, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelece, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que visites, fizeste-os, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Deste-lhes domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhe pusestes. O salmista questiona: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Em outras palavras, ele está dizendo o quanto o homem é frágil e imperfeito. Mas apesar de parecer tão frágil, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele recebeu toda a autoridade para representá-lo. Essa autoridade estava em sua identidade. Mas quando esse homem peca, se rebela e recebe uma natureza pecaminosa no lugar da natureza de Deus. Essa nova natureza desgasta e tira a capacidade do homem de representar o próprio Deus na sua totalidade, pois distorcerá a sua identidade e atrapalhará a sua autoridade e liderança. No pecado, todo ser humano é indigno de fazer parte do plano de Deus. Mas a obra de Cristo Jesus na cruz nos fez digno, não por nós mesmos, mas para ninguém se vangloriar da presença de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27 e 29, diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não somos dignos, pois nós mesmos não somos dignos por nós mesmos, nem somos melhores do que ninguém. Carecemos do Senhor e da sua misericórdia. Vivemos pela graça de Deus e somos cooperadores do que Ele está fazendo. O Deus que nos chama também é aquele que nos perdoa. Paulo disse que não é pela nossa dignidade e nem pelo nosso valor intrínseco. Não é por aquilo que podemos conquistar, porque Deus não escolheu as coisas sábias desse mundo e nem escolheu as coisas que são louváveis para o mundo. Deus precisa contar conosco mesmo quando dizemos: não sou digno por mim mesmo, mas creio que na cruz de Cristo Ele foi o meu substituto. O digno se fez indigno para me tornar capacitado a viver o plano de Deus. Deus coloca seus tesouros em vasos de barro e, em obediência, nos faz participantes do plano dele.